Graça e paz, nós estamos aqui neste dia para tratarmos da lição 9 da nossa revista Palavra e Vida. E ela vem intitulada A Igreja, Cristo Presente no Mundo. E tem por texto base o texto de Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 16. Eu peço que o irmão ou a irmã abra sua Bíblia ou verifique o aplicativo do seu celular para que nós possamos acompanhar juntos. Mas antes disso, nós vamos orar. Curve a sua cabeça neste momento. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor direcione, Deus, todo esse estudo, Deus. Cuida da nossa mente, Deus, da sensibilidade, Deus, ao Espírito, Deus, para que discirna as coisas, Deus, a fim, Deus, que nós possamos ser edificados, Deus, pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor Deus. Façamos a leitura, então. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros ainda para evangelistas, para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá e de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Jesus Cristo. Dele, todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse foi o texto de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 16. Então vejamos, a igreja, apesar de muito questionada e atacada por diversos teólogos e pensadores que até mesmo se dizem cristãos, ela vem se mantendo ao longo dos anos como uma igreja forte, como uma igreja militante. A igreja ela é relevante na Terra, porque ela representa o corpo de Cristo. Não haveria nenhum outro motivo para a igreja ter a fama de conseguir abater todos aqueles que se levantam contra ela. 1 Coríntios 12, 13 nos mostra a realidade como igreja, pois todos nós que antes fomos batizados no Espírito, formamos um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito.
Então nós formamos a igreja porque somos dependentes do Espírito, porque fomos nele batizados e temos nele bebido. Por isso, a nossa representatividade é tão eficaz, porque representamos Cristo por meio do próprio Deus em forma de Espírito. Seguindo a ordem da nossa lição, nós nos encaminhamos para o tópico 1, que diz o que é ser igreja. Igreja é do termo grego eklesia, que numa maior parte das vezes é encontrado na Bíblia, no sentido de uma congregação local de cristãos. Igreja é o ajuntamento dos santos. Igreja é o local de cuidado e tratamento de Deus sobre a vida dos seus. Lucas, ao escrever Atos, capítulo 20, verso 28, em um texto de exortação aos pastores e presbíteros, conclama a eles para que tenham cuidado de suas próprias vidas, mas também de todo o rebanho a qual Deus colocou sobre seus cuidados, em que Jesus comprou com o preço de sangue. Também o termo eclesia vem de ekkalel, que quer dizer convocados, que remete ao longo dos textos do Novo Testamento, os textos de Paulo em particular, a ideia, o sentido de uma assembleia, uma união de muitas pessoas, mas muito bem organizada, visando o mesmo propósito. Então, nós podemos dizer que igreja é o ajuntamento dos santos, reunidos em nome do Senhor e por causa dele, por causa da graça de Jesus Cristo, declarada em nós por meio da fé. A igreja também tem um contexto universal. A igreja não é apenas eu, não é apenas a Igreja Batista Memorial, não é apenas a igreja da cidade de São Fidélis, mas é a igreja toda de Cristo, um grande ajuntamento. Embora tratado em diversos textos como uma reunião ou um ajuntamento local, os textos de Efésios e Hebreus, eles apresentam uma visão mais aberta do conceito de igreja, tratando a igreja como uma assembleia composta por todos os filhos de Deus. Hebreus 12, 23 coloca em xeque o termo a igreja dos primogênitos de todos aqueles cujos nomes estão escritos nos céus. Sendo assim, o termo de Hebreus apresenta que eu não posso ser igreja sozinho, você também não pode, a nossa Igreja Batista Memorial também não pode, ou nem qualquer outra instituição. Mas todos fazemos parte de um grande corpo, tendo Jesus como cabeça, segundo Colossenses capítulo 1, verso 18, e como mediador de uma nova aliança, segundo Hebreus 12, 24. Ainda uma dimensão mais universal da igreja. Há uma dimensão em que diz que todos os salvos de todos os tempos, fazem parte da igreja. João, numa visão em Apocalipse capítulo 7, no versículo 9, ele vai declarar que viu diante dele, como um véu rasgado, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todos os tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então há ainda uma igreja mais ampla, uma igreja em que todos nós juntos, filhos de Deus, nos reuniremos para adorar a Deus, independente de qual tempo vivemos. A Igreja de Cristo, em toda a sua universalidade, precisa ser uma igreja militante, uma igreja que prega, que sofre e testemunha de Jesus em todas as ocasiões. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nos é passado a ideia
de corpo nos mostra uma ideia de interdependência, de complementaridade entre todos nós, os salvos. João 14, 23 nos afirma que somos morada de Deus. Jesus disse: se alguém me ama, este guardará a minha palavra. Então o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Efésios 4, 7 nos diz que a cada um de nós foi concedida a graça, mas pela medida repartida por Jesus Cristo. No versículo 11, vai nos dizer que há um desígnio para que cada um tenha a sua função no corpo. No versículo 12, diz que isso não é para que nós possamos nos auto-edificar, mas para que todos possamos ser aperfeiçoados e cresçamos juntos. Versículo 13 informa-nos que, fazendo assim, nós poderemos alcançar a plenitude de Cristo. Isto quer dizer que, apesar de cada um de nós, individualmente, ser parte do corpo de Cristo, conforme escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, nós precisamos estar unidos, sendo lapidados uns pelos outros, sendo tratados, sendo cuidados, sendo exortados uns pelos outros, para podermos sermos completos, alcançando a estatura da plenitude de Cristo Jesus. Estamos caminhando agora para o ponto 4 da nossa lição. O ponto 4 vai tratar da igreja local. E são muitos os que falam mal da igreja local. Mas observe que todas as cartas do Novo Testamento, em especial as cartas paulinas, elas foram escritas com a finalidade de sanar alguns problemas das igrejas. Observe que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de fervor, uma igreja que estava cheia de dons. Entretanto, havia pouca espiritualidade e pouco se testemunhava sobre a presença dos frutos do Espírito naquelas pessoas. A igreja de Efésios era uma igreja praticante das boas obras, mas Paulo escreve aos Efésios a fim de lembrá-los que eles não deveriam abandonar o primeiro amor, uma vez que eles tinham sido aproximados de Deus e comprados por um preço muito alto. Com todos os seus defeitos, falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Nós somos parte deste corpo. Nós devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente no mundo. É sério ser igreja, é glorioso ser igreja. E somos igreja, não pelos nossos próprios méritos, mas pela graça de Deus. Também precisamos ser igrejas cooperativas. Embora no nosso pensamento e nas nossas atitudes é comum vermos cada vez uma igreja mais distante da outra, ou cada vez uma instituição mais distante da outra. A Bíblia nos convoca a sermos cooperativos como igrejas. Gálatas 2 nos conta a história de Paulo, retornando a Jerusalém, com a finalidade de apresentar o evangelho que pregava aos gentios. Então Paulo vai até uma igreja local pregar para os crentes e imagina só apresentar o evangelho aos crentes a fim de obter apoio. E ele obteve. Houve naquele momento uma concordância, um agir de Deus para que eles pudessem concordar. E então Paulo e Barnabé passam a pregar o evangelho aos não-judeus. E enquanto naquele episódio a igreja local reconhece a graça de Deus sobre eles como evangelistas.
houve ali um episódio de cooperação. Observe que nos dias de hoje poderia até mesmo ter acontecido uma divisão, mas a especialidade da Igreja de Cristo é e precisa ser de união, de cooperação. Jesus Cristo continua trabalhando na igreja. E esta união é fruto desse trabalho que Jesus Cristo vem fazendo. Efésios 5, do 25 ao 27, diz que como Cristo amou a igreja, ele a entregou a si mesmo por ela, para santificá-la. E tendo purificado esta igreja, tendo removido as divisões, removido a sujeira do pecado, pelo lavar de uma água, mediante a palavra, tratando a sua igreja na palavra viva e eficaz, e apresentando a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a expectativa de Deus para nós como igreja, para que nós assumamos uma posição de ajuntamento de santos e que a cada dia sejamos lapidados por Deus através uns dos outros. Nós temos também na nossa lição um quadrinho que se chama Para Pensar e Agir. E nós vamos nesse momento fazermos a leitura. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos na igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Em segunda ocasião, seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus, ser salvo por ele. No ponto 3, ame a sua igreja com paixão. Doe-se para ela. É preciso que nós nos entreguemos como igreja e na igreja local. Nós precisamos ser canais de bênção na vida uns dos outros, em nome de Jesus. E por último, um acréscimo muito importante que eu quero deixar. Mantenha-se testemunha de Cristo como igreja. Fale sobre ele em todas as ocasiões, para que se cumpra através de cada um de nós o que diz Provérbios 25, 25, para que a água fresca chegue na garganta do sedento. Jesus Cristo é a água fresca. Provérbios 25, 25 diz assim: como a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Deixe que Jesus Cristo seja a água que sai da tua boca, para que diversas pessoas sedentas da necessidade do conhecimento de Jesus Cristo sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Esta foi a lição número 9. Minha oração é para que Deus complete em cada coração aquilo que Ele tem esperado e projetado para você nesse tempo. Nós vamos mais uma vez orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Deus, e pedimos, Deus, em nome de Jesus, Deus, trata a nossa vida, Deus, para sermos uma igreja, Deus, em conformidade, Deus, à tua palavra, Deus. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Deus, direciona as nossas atitudes, Deus. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Deus, não nos deixa, Deus, fazer diferente, Deus, do que a tua vontade, Deus. Mas nos ensina, Deus, a sermos cumpridores, Deus, servos fiéis, Deus, da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.